bonitão, e aí bonitona, legal com vocês? Espero que sim. Vamos lá, bem-vindo a mais um Historiando comigo, professor Ricardo. E hoje a gente vai falar de um tema aí que a galera curte muito. Acho que a galera é meio sangue nos olhos, adora falar de guerra. Vamos lá, Segunda Guerra Mundial. Começo aí com essa frase do Winston Churchill, né? Senhores, de fato, essa guerra é uma continuação da guerra anterior. Eu botei essa cena aí, a maioria de vocês deve saber, essa cena e essa foto é da Primeira Guerra Mundial. Foi no Natal, eles param a guerra e aí há um jogo de futebol entre os adversários da guerra, uma coisa histórica. Mas eu usei isso aí porque eu sempre faço a analogia da Segunda Guerra Mundial com a Primeira como se fosse um jogo de futebol, né? Tem lá os 45 minutos, e você tem depois mais 45 minutos. É como eu vejo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Esse intervalo entre elas é aquele intervalo de ir pro vestiário, tomar um banho, rola uma preleção, uma resenha e vamos voltar pro jogo, né? Foi isso aí que aconteceu e é basicamente isso que o Winston Churchill está dizendo nessa frase. Preparando-se para a guerra. Do lado aqui a Alemanha, né? Revoltada com relação às punições do Tratado de Versalhes, a questão da paz, né, daquela questão que eu já tinha citado, da trégua sem vencedores, né, que lhe foi proposta, elas aceitam e eles acabam sendo culpados pela guerra, mesmo a proposta tendo sido outra, uma tremenda crise financeira e, obviamente, uma revanche. Do outro lado, aí, os italianos frustrados, né, porque não receberam os territórios que haviam sido prometidos para eles durante a Primeira Guerra, e a destruição do país e a crise econômica dividindo o país. Tratado de Versalhes, para quê? Gente, eu postei um vídeo, né, quem quiser assistir, assiste, que eu disse assim que os culpados da da Segunda Guerra Mundial provavelmente também seriam Inglaterra, França e Estados Unidos por omissão, porque não fizeram nada. E tá aqui, ó, Tratado de Versalhes para quê? A desmilitarização alemã. O limite de soldados era 100 mil. Os alemães foram para 80 mil e ninguém fez nada. A Itália ocupou a Etiópia. Formam então o eixo, né, Roma-Berlim, e ajudam na Guerra Espanhola. Se os caras não podiam ter soldados, se os caras não podiam ter arma, como eles vão se unir e vão ajudar na Guerra Espanhola? O que fizeram Inglaterra, França e Estados Unidos? Nada. A Alemanha anexa a Áustria. Após exigir a região dos Sudetos, enfim eles recebem um ultimato dos franceses e ingleses. Depois de tudo isso, aqui eles recebem um ultimato. Qualquer outra ação expansionista seria respondida como guerra. Só nisso, né, que eles percebem, né, após o pacto de não agressão germano-soviética, os dois, tanto a Alemanha quanto a Rússia, eles invadem a Polônia e dividem a Polônia em dois. Mesmo com essa frase, né, qualquer outra ação expansionista seria respondida com guerra, a Alemanha mesmo assim invade a Polônia. Por quê? Simples, porque a Alemanha queria a guerra. Essa é a verdade. E aí, galera, como é que a Alemanha faz nessa guerra, né? Blitzkrieg, com certeza todos vocês já viram a Blitzkrieg. Todos vocês já sofreram com a Blitzkrieg. Tenho certeza absoluta. Se você acha que não, se você não lembra, dá uma olhada aí no vídeo para entrar. Подача. Момент 1-0. И Марсело побежал выяснять отношения с Боатенгом. 17-я минута. Завершать нужно! Какой момент! Еще 2-0! Изумительно! Лам. И снова опасный момент. Удар 3-0! Атака! Хедира! Пустые ворота! 4-0! Германия! Драй! Бедный ребенок, а? И снова кросс. Получает. Ширли забил. Передача опять в штрафную. Опять еще один, 7-й. Viram o vídeo? Lembraram?
O que é a Blitzkrieg? Vamos ler lá. Guerra relâmpago, ataque rápido sem defesa para o inimigo. Não foi isso que os alemães fizeram com a gente? Atacaram rápido sem a menor defesa e quando a gente viu já estava 7? Então vamos lá. Blitzkrieg, ataque relâmpago, né? Os ataques, os avanços do eixo, principalmente alemão, né? Eram assim. Guerra relâmpago, ataque rápido, sem defesa para o inimigo, com aviões, tanques e caminhões agindo articuladamente. Rapidamente os caras invadiram Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, e quando todo mundo percebe, eles já estão literalmente na porta da França, com essa imagem que eu adoro aqui, né, que eu já coloquei até num outro vídeo. Torre Eiffel, hashtag tá tudo dominado, é tudo nosso, né? Hitler tomou a França, tá? A França nesse momento é dividida em duas, tá? Um lado dominado pelos alemães e um outro lado dominado por franceses simpáticos à Alemanha. Ficou conhecido como República Vicky. Dominada a França, falta dominar a Inglaterra. Sempre a Inglaterra é uma pedra no sapato desses caras que querem dominar a Europa. Começa uma guerra basicamente aérea, né? De um lado a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, e do outro lado a Real Força Aérea Inglesa, né? A RAF. E aí tem uma frase clássica do Winston Churchill: nunca tantos deveram tanto para tão poucos, né? Ele está falando dos pilotos da Força Aérea Inglesa, porque durante muito tempo foram esses caras que impediram a dominação alemã na Inglaterra. Se não fossem esses caras, com certeza, quer dizer, com certeza é difícil, né? Mas muito provavelmente a Inglaterra teria sido dominada. Neste momento, o que acontece? As forças aéreas estão duelando. Hitler tem uma ideia até bastante inteligente. Ele vai tentar dominar o Mediterrâneo. Os navios com petróleo não chegariam na Inglaterra. Os aviões sem petróleo não teriam como decolar. A gente sabe aí, né? A gente teve aí no Brasil a greve dos caminhões e a gente viu que sem petróleo realmente a coisa é difícil de funcionar. Hitler até tenta dominar ali na África, né? África Corps, Mediterrâneo, mas vai dar uma série de problemas. Podemos dizer que estamos começando o fim da Segunda Guerra. Uma das partes mais importantes para o fim da Segunda Guerra é a entrada japonesa na guerra. A gente, para entender o Japão na guerra, eu lembro quando eu estava aí do outro lado estudando essa matéria, quando eu era moleque, aí, estudando no colégio, eu nunca entendi bem a entrada do Japão. O Japão tá, né? O Japão tá aqui, de repente a guerra está acontecendo aqui, o Japão tá aqui, a guerra está acontecendo aqui. Por que o Japão entra na guerra? Eu nunca entendi muito bem essa história. Vamos começar a entender, tá? Primeiro a gente tem que lembrar que esse mapa que a gente vê, isso é um planisfério. Esse mapa, ele é reto, ele está reto, mas na realidade ele é redondo. Esta ponta se junta a esta ponta. Então a gente poderia ver esse mapa de um outro jeito. Lembra aquela parte que eu falei que grudava aqui, ó? Essa parte está grudada aqui. Então o Japão, que estava no outro canto, já não começa a ficar tão no outro canto. O Japão está aqui do lado dessa estrelinha e os Estados Unidos aqui do lado dessa estrela. Separando eles, nós temos apenas um Oceano Pacífico. E o Japão queria dominar esta região aqui, o Sudeste Asiático. Tá? Neste momento acontece a maior bobagem que podia ter acontecido para a guerra. Quer dizer, guerra basicamente toda é uma bobagem. Mas pensando em estratégia, o Japão ataca a base de Pearl Harbor aqui no Havaí. Na cabeça do Japão, esta base militar de Pearl Harbor, essa base americana, seria a única base que podia atrapalhar essa dominação japonesa na região.
começa o fim da guerra. Então vamos lá. Os Estados Unidos entram na guerra. O que representa os Estados Unidos entrarem na guerra? Eu sempre faço uma analogia com o jogo de futebol. Imagina que está jogando lá sei lá, vamos falar, ó, Barcelona com o Real Madrid. O jogo está ali, pau a pau. Quando vai pro intervalo, na hora de voltar pro jogo, volta de um lado o Barcelona, mas em vez de voltar o Real Madrid, volta a Juventus. Então os jogadores são tão bons quanto, porém eles estão descansados, né? Então enquanto ali o pessoal do Barça está cansado, o pessoal que entrou agora, que vai jogar o segundo tempo, está zerado. Então é esse conceito mais ou menos. Os Estados Unidos entram, os caras têm ótimas armas, munição, roupa, estratégia. Os caras entram com a faca nos dentes, né? Como se diz. Vamos lá? Vamos voltar aqui. Os aliados vencem a batalha de Al-Alamein, né? Que é uma das batalhas mais importantes de dominação ali na área da África e tal. Os russos, usando a técnica de novo, né, da terra arrasada, vencem os alemães lá em Stalingrado. Para quem não lembra exatamente o que é a técnica da terra arrasada, dá uma olhada lá no vídeo do período napoleônico, tá mais explicadinho. E no dia 6 de junho de 1944 tem início o dia D. Dia D, dia decisivo. É o dia do fim da guerra, né? É o desembarque aliado lá na Normandia. Essa cena você vai ter assim maravilhosamente em vários filmes. Se eu conseguir, eu vou colocar o vídeo aqui, né? Se rolar, vai ter o vídeo. O desembarque aliado tem de uma forma muito legal no filme Desembarque do Soldado Ryan. Tem no jogo de videogame, Medalha de Honra. Tem no Wolverine, primeiro Wolverine, tem uma cena que aparece ele no desembarque da Normandia. Então assim, é uma cena clássica, aquela cena do... Eu vou tentar colocar aí, vamos ver. Se eu conseguir, legal. Se eu não conseguir, legal também. Em abril de 44, Mussolini é morto. E a história da morte do Mussolini é bastante ridícula, né? O povo italiano tira o Mussolini do poder, não é o povo italiano não, né? Um pessoal ali já que está contra a guerra, né? Tira o Mussolini do poder e ele é preso. Soldados alemães tiram o Mussolini da cadeia e recolocam ele no poder, o que é bastante ridículo, né? Se o povo não quer o cara no poder, soldados alemães vão colocar ele no poder? Não faz muito sentido. Ele é tirado de novo do poder e aí ele é morto, tal. Tem as fotos, eu vou colocar aí as fotos dele morto. Bastante, as fotos não são tão fortes assim, mas ele é morto ali pelo pessoal da resistência italiana. Em abril, Mussolini é morto e Hitler se suicida, né?
Vamos lá, vamos falar um pouco dessa morte do Hitler. Muitos falam, né, Hitler está vivo, o Hitler veio para a Argentina e papapá, enfim. Para quem me conhece, já assiste as minhas aulas, eu não gosto muito de teoria da conspiração. Para mim eu só posso tratar de documento, não dá para eu falar de achismo. Mas assim, essa teoria de que ele tenha se matado, para mim é a mais forte. Se a gente pensar na questão do culto ao líder, uma das características dos regimes de extrema direita, Hitler, ele agia, ele se tratava como um deus. Se esse cara é teoricamente esse deus, ele não vai aceitar ser julgado no tribunal de Nuremberg como um normal. Nunca ele aceitaria isso. Então, na minha cabeça, mais fácil para ele realmente se matar. Aí começa, né, a pior parte dessa história toda, que são as bombas atômicas sobre o Japão. Eu, quando estava aí desse lado também, eu tinha uma ideia de que um avião tinha saído, passado lá pelas cidades, né, de Hiroshima e Nagasaki, soltado as bombas e voltado para casa, tal, tranquilo. Quando eu comecei a estudar e tal, eu vi que a história não é bem essa, e aí a gente consegue entender a crueldade da situação toda. Este avião aqui, Enola Gay, ele sai no dia 6 de agosto com esta pequena bombinha aqui, a Little Boy, ou garotinho, né, Little Boy, passa pela cidade de Hiroshima e faz isso aqui. Essa é a parte que me choca. Com a bomba de Hiroshima, o Japão com certeza iria se render. Não havia necessidade de 3 dias depois, 9 de agosto, o mesmo avião sair com esta bomba aqui, Fat Man. Pensa comigo, se a Little Boy fez o estrago que fez, Little Boy, garotinho, imagino que não faria a Fat Man, garoto gordo, né? 3 dias depois eles destroem Nagasaki. Então assim, é de uma crueldade, para mim até hoje vai sempre ser desnecessário. A primeira bomba já era desnecessária, mas ainda que ela tivesse sido solta, ok, foi. A segunda bomba é puramente crueldade. Mas assim, a gente tem uma noção de que essa segunda bomba, ela não é uma bomba exatamente para ser jogada no Japão. Essa segunda bomba, ou as duas bombas a gente poderia dizer, elas são... A gente tem noção, final da guerra, o mundo se dividiria, né? O mundo se tornaria bipolar, de um lado comandado pela União Soviética com os comunistas, e de um outro lado capitaneado pelos Estados Unidos, os capitalistas. Aí vai ser a Guerra Fria, tal, isso aí é outra história. Mas é bem nítido que essas bombas atômicas soltas no Japão, jogadas no Japão, são uma forma de mostrar para a União Soviética: olha aqui o que nós temos, tomem cuidado com a gente. Então assim, essas bombas são para o Japão, ok, mas elas são sim um recado para a União Soviética e a futura Guerra Fria que vai começar. Outra questão sobre a guerra é o Holocausto. Galera, durante toda a guerra, desde o início da guerra, desde o início do nazismo, os judeus são perseguidos sim. Desde o início da guerra, desde o começo do nazismo, os judeus são mortos sim. Mas o Holocausto, né, essa morte em massa, né, que a gente costuma comentar, que a gente costuma falar, ela se dá basicamente para o fim da guerra. Falando de novo, não é que judeus não foram perseguidos, não é que judeus não foram mortos, não é nada disso. Eles foram perseguidos, eles foram mortos o tempo todo. Mas o Holocausto, né, essa morte em massa, o genocídio, né, a tentativa da morte de uma raça judia, isso vai acontecer mais para o fim da guerra. Vale lembrar que nos campos de concentração você não tem só judeus, você tem negros também, homossexuais, ciganos,
Tem alguns grupos ali que estão juntos nos campos de concentração. Então, assim, essa morte em massa de judeus, ela se dá basicamente para o fim da guerra, como se fosse mais ou menos um raciocínio do Hitler, tipo, vou perder, tô ferrado, mas pelo menos eu vou destruir tudo que eu posso, tá? Gente, dessa forma a gente acaba aí Segunda Guerra Mundial. Espero que ajude vocês a estudarem. Gostou, dá um like. Não gostou também, pode escrever aí nos comentários. Desculpa a minha voz nasalada porque eu tô gripado. E se inscreve no canal, e se quiser aula particular, tô Pensei nas crianças mudas telepáticas. Fui, valeu, tchau, tchau. Pensei nas meninas